Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre cinética química. A gente vai começar vendo o conceito. A cinética é uma área que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade. E como a gente lembra da física, a velocidade média ela é a variação de espaço pela variação de tempo. Mas nesse caso, como é química e é sobre reação química, a velocidade ela vai ser a variação de uma quantidade de reagente ou de produto pela variação do tempo. E essa quantidade vai estar ou em mol por litro, ou em número de mols, ou em massa, ou em volume se for para um reagente gasoso. E o tempo nas unidades clássicas, em segundo, minutos, horas, entre outros. E para reagente a gente vai sempre utilizar essa variação da quantidade em módulo, para ficar com sinal positivo, ou colocando o sinal negativo na frente, porque essa quantidade, essa variação ela vai ser sempre negativa, porque a quantidade final de reagente vai ser sempre menor do que a quantidade inicial. Então, colocando esse sinal negativo na frente, a gente consegue deixar a velocidade média sempre positiva. E aqui tem um exemplo mostrando como representa a velocidade média de consumo e de formação. De consumo dos reagentes, a gente colocando sinal negativo ou em módulo a variação. E de formação de um produto, não precisa colocar o sinal negativo. E representando graficamente, a velocidade do produto vai aumentar com o tempo e a dos reagentes diminui, porque o produto está sendo formado e os reagentes estão sendo consumidos. E a velocidade média da reação no todo ela vai diminuir com o tempo, porque a quantidade reagindo vai ser cada vez menor. E a velocidade média da reação ela pode ser calculada a partir da velocidade média de consumo ou de formação, se a gente tiver os coeficientes estequiométricos de cada produto ou reagente. Como tem esse exemplo, a velocidade média dessa reação vai ser igual à velocidade média do N2, dividida pelo coeficiente que tem na frente dele, que é 1, ou ela pode ser calculada em termos de qualquer componente da reação. Pode ser o outro reagente ou o produto. E para fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar que não pode utilizar a quantidade em massa. E antes de ver o que vai afetar a velocidade da reação, a gente vai ver quais as condições para que uma reação ocorra. Tem que ter uma afinidade química entre os reagentes, que é uma tendência intrínseca da substância reagirem. Como exemplo, tem os ácidos, que têm uma tendência a reagir com bases, metal com metal, e reagentes nucleófilos com eletrófilos, que são reagentes que tendem a doar elétrons e reagentes que tendem a aceitar esses elétrons. Também tem que ter um contato entre as moléculas, porque elas estão em movimento desordenado e contínuo, estão o tempo todo se movendo, e uma hora elas se encontram, mas esse choque entre elas não pode ser qualquer forma. Tem que ser um choque que a gente chama de choque efetivo, que consegue romper as ligações dos reagentes e formar as novas ligações dos produtos. Como exemplo, nessa reação A2 mais B2, formando 2AB, tem que romper as ligações A com A e B com B e formar as ligações AB. E para esse choque ser efetivo, tem que ocorrer numa direção correta, uma orientação e um ângulo correto. Por exemplo, aqui, nesses dois, não vai ocorrer um choque efetivo, porque não iria conseguir ter contato correto entre os átomos para formar as ligações. Mas no exemplo 3, tem a orientação e o ângulo correto para formar essas ligações. E para ocorrer o choque efetivo também tem que ter a energia. Os reagentes ele tem que ter uma energia de ativação, que é uma energia suficiente para formar um complexo ativado, que é um composto intermediário entre os reagentes e os produtos, mas ele é um composto bem instável, porque ele é altamente energético. E esse complexo ele é um intermediário porque
ainda não foi rompida totalmente as ligações dos reagentes, mas também não formou totalmente as ligações do produto. Então, a gente pode definir essa energia de ativação como a quantidade de energia que os reagentes precisam para formar o complexo ativado. E graficamente, a gente aí representa em níveis de energia dos reagentes, do complexo ativado e dos produtos, dessa forma para reações exotérmicas, onde os reagentes têm mais energia que os produtos, e dessa forma para reações endotérmicas, que é ao contrário. Mas sempre tendo um pico, que é o nível de energia do complexo ativado. E agora a gente vai para os fatores que influenciam na velocidade da reação. Começando com o estado físico dos reagentes. Como as moléculas no estado gasoso possuem mais energia do que os outros estados, elas vão estar no movimento mais desordenado, o que vai aumentar o número de colisões. E tendo mais colisões, aumenta a chance de ter colisões efetivas e a reação ocorrer mais rápido. Já num sólido, além de ter menos energia, a superfície de contato entre os átomos ou as moléculas dos reagentes sólidos vai ser muito pequena, o que não vai favorecer a ocorrência de choque entre elas. Então, por isso a reação vai ser bem lenta, porque o sólido está praticamente parado numa posição. A temperatura também influencia, porque ela aumenta a energia cinética média das moléculas. E quando as moléculas têm maior energia cinética, elas vão atingir o estado de complexo ativado mais fácil e também vai ter um maior número de colisões efetivas, o que vai aumentar a velocidade da reação. E graficamente a gente pode representar a relação entre o número de moléculas em um sistema e sua energia, tem no gráfico aqui do lado. E em T1, que é uma temperatura menor, tem menos moléculas com energia suficiente para atingir para transformar em complexo ativado. E em T2, que é uma temperatura maior, tem mais moléculas com a energia próxima à energia de ativação. Então, numa maior temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. E também tem uma regra que relaciona o aumento da temperatura com a velocidade da reação, que é a de Van 't Hoff. Ele diz que um aumento de 10 graus Celsius na temperatura vai duplicar a velocidade da reação química. Aqui no exemplo, sendo a velocidade de uma reação de 3 mols por minuto a 20 graus Celsius, calcule sua velocidade a 50 graus Celsius. É só ir aumentando de 10 em 10 e duplicando a velocidade cada vez que aumenta 10 graus. Então, aumentando de 20 para 30, duplica para 6. De 30 para 40, duplica para 12. De 40 para 50, duplica para 24 mols por minuto. Outros fatores que influenciam na velocidade é a eletricidade e a luz, porque algumas reações precisam de uma faísca elétrica, ou então da aplicação de luz direta nela, principalmente a UV, ultravioleta, que é a mais energética, para iniciar a reação, porque a faísca ou a radiação vai fornecer energia para que algumas moléculas passem para o estado complexo ativado. E depois disso, vai desencadear a reação e o calor liberado pela reação já vai ser o suficiente para acabar de reagir. Aqui tem um exemplo de uma reação que começa por faísca elétrica e aqui uma reação que é mais rápida com aplicação de luz. E a pressão ela vai influenciar na velocidade quando pelo menos um dos reagentes é gasoso. Porque se aumentar a pressão, vai diminuir o volume, vai deixar as moléculas mais comprimidas, mais próximas uma das outras. E isso vai levar a um aumento do número de choques entre essas moléculas. E se tem mais choques, mais chances de ter choques efetivos, aumenta a velocidade da reação. E o contrário também é válido, se diminui a pressão, aumenta o volume, deixa elas mais distantes uma das outras e diminui a velocidade. A superfície do reagente sólido também influencia, porque quanto maior a superfície, maior o número de colisões entre esses reagentes e aumenta a velocidade. E quanto mais finamente dividido o reagente sólido,
maior é a superfície de contato. Então, por exemplo, se a gente utilizar zinco em barra, a velocidade da reação ela vai ser menor do que se a gente utilizar zinco em pó, dessa reação aqui. O catalisador ele é uma substância que aumenta a velocidade da reação, só que ele não sofre alteração na estrutura dele e também não é consumido durante a reação. Ele apenas altera o mecanismo da reação para um mecanismo que precisa de uma energia de ativação mais baixa, para formar o complexo ativado mais facilmente. E assim ele aumenta a velocidade da reação. Mas ele também não altera a variação da entropia da reação, que é a diferença de entropia entre os produtos e os reagentes. E o inibidor ele é ao contrário do catalisador. Ele vai diminuir a velocidade da reação porque ele forma um complexo ativado de uma alta energia. E, ao contrário do catalisador, ele é consumido pela reação, mas também não altera o ΔH. E as reações com catalisador podem ser classificadas como catálise homogênea ou heterogênea, dependendo do estado físico do reagente e do catalisador. Se forem do mesmo estado físico, são chamadas homogêneas. E se forem estados físicos diferentes, são heterogêneas. Também existem as reações de autocatálise, onde é o produto formado que vai atuar como um catalisador, aumentando a velocidade da reação após ter começado a formar produto. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação, porque vai ter mais moléculas juntas e vai aumentar o número de choques entre elas. Então, aqui no exemplo de uma reação A mais B formando a B, a gente vai considerar 3 situações. Na primeira situação, tendo uma molécula de A e uma de B, a probabilidade de choques vai ser X e a velocidade da reação vai ser Y. Mas se a gente dobrar a concentração de um dos reagentes, tendo 2 de A ou 2 de B, a probabilidade de choque vai dobrar também e a velocidade da reação vai aumentar em 2 vezes. E se a gente dobra a concentração de A e de B, a probabilidade de choque vai ser 4 vezes maior e a velocidade vai quadruplicar. E tem uma lei que fala sobre a relação entre a concentração e a velocidade da reação, que é a lei de ação das massas. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevada à potência determinada experimentalmente. E essa lei que serve para descobrir a lei de velocidade de uma reação. Para reações elementares que ocorrem em uma etapa só, as potências, ele fala aqui, vão coincidir com os coeficientes estequiométricos. Então, numa reação A mais B formando C mais D, a lei de velocidade vai ser, então, uma constante, vezes a concentração de A elevado ao coeficiente, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente na frente dele. Onde, na lei de velocidade, esses expoentes são chamados de ordem cada reagente, e a soma dos expoentes é chamada de ordem global da reação. E o K é a concentração cinética, ou constante de velocidade da reação. E aqui tem um exemplo de uma reação do NO2 com CO, e a lei de velocidade dela, com os expoentes sendo os coeficientes estequiométricos. E outro exemplo do NO com H2, da mesma forma, sendo os coeficientes os expoentes. E para reações não elementares, que ocorrem em várias etapas, a velocidade da reação vai ser determinada pela etapa mais lenta do mecanismo. Então, aqui tem um exemplo de HBr com O2, mas essa é a equação global, que ocorre em 3 etapas. E como essa primeira etapa é mais lenta, é a partir dela que a gente vai escrever a lei de velocidade da reação, considerando os coeficientes dessa etapa da reação. E por fim, a gente vai ver 2 definições importantes, que é a de ordem, que corresponde aos expoentes dos termos de concentração na lei de velocidade, como exemplo a gente viu anteriormente.
nessa reação de NO com hidrogênio, se perguntar qual é a ordem da reação em relação ao reagente NO, a gente vai falar que é de segunda ordem ou de ordem 2, e com relação ao H2, vai ser de primeira ordem ou ordem 1. Mas se perguntar qual é a ordem da reação num todo, sem especificar reagente, a gente vai somar esses expoentes, que é 2 mais 1. Então, a ordem da reação num todo vai ser 3, ou de terceira ordem. E a definição de molecularidade é o número de moléculas que se chocam para ocorrer uma reação elementar ou uma etapa da não elementar. E essas reações elas podem ser classificadas como moleculares, bimoleculares ou trimoleculares. Como exemplo aqui, nessa reação que tem 2 NO se chocando com 1 H2, no total são 3 moléculas se chocando. Então, vai ser uma reação trimolecular. Então é isso pela aula de hoje. Se tiverem dúvidas, podem perguntar como acharem melhor. E obrigada pela atenção.